Conforme o nosso mercado de ações e o Ibovespa no geral vai subindo, algumas oportunidades começam a não ficar tão claras. Por exemplo, uma Petrobras, uma Vale, uma Semin, uma BB Seguridade, talvez já não sejam mais a oportunidade do momento. Talvez algumas outras ações, como Bradesco e Itaú, já não estejam mais tão atrativas. Então, o investidor ele começa a procurar por empresas que têm um determinado potencial e que ainda não foram olhadas pelo mercado com um determinado carinho que merecem. E para eu trabalhar com vocês aqui uma empresa que está totalmente fora do radar e que foi comentada lá atrás num podcast e que hoje foi renovada no outro que eu estava escutando, que eu achei extremamente interessante estudo. Eu já tinha estudado essa empresa há um tempo atrás, por conta do momento em que minha carteira estava, por estar muito inicial nos investimentos, eu pensei, poxa, essa daqui não é exatamente o tipo de empresa que eu gostaria para minha carteira. Mas hoje, com uma carteira já melhor estruturada, com uma carteira que me gera bastante rendimentos e recebimento de dividendos, eu tenho sim a possibilidade de colocar esta empresa na carteira. E se você quer saber que empresa é essa, fique comigo para algo depois da venda. Então, vamos pro vídeo. Bem, trazendo vocês aqui para a tela, sem nenhuma novidade, eu estou falando da Horizon, valorização de resíduos. André, nunca ouvi falar nessa empresa na vida. Tá bom, você pode ter visto aqui que ela desvalorizou, mas você precisa considerar que entrou, por exemplo, lá no IPO, nos seus R$ 21. Hoje tem uma valorização conjugada aqui de 61%. Sim, é uma empresa que, se você for começar a olhar aqui alguns indicadores, talvez você não goste tanto. Afinal de contas, é uma empresa que, por exemplo, tem um PL negativo, significando que ela está dando prejuízo. O seu lucro por ação é negativo. O seu EV/EBITDA é muito alto. Só que aqui eu quero fazer algumas considerações com você. Por quê? Quando você olha para uma empresa assim, você pode pensar, poxa, vou fechar o vídeo do André porque não faz sentido nenhum investir numa empresa que dá prejuízo. Calma, fica comigo porque eu vou te apresentar um pouco dessa empresa, mostrar os números e eu vou te explicar o porquê que ela está dando prejuízo. Porque quando você enxergar o motivo pelo qual você tem um prejuízo nessa empresa e enxergar que, na verdade, a geração de caixa futuro e possível dessa empresa é muito alta, você vai falar, opa, peraí, me parece que existe uma oportunidade clara aqui no mercado de uma empresa se valorizar. Se eu mantiver aqui meus investimentos numa empresa que está crescendo, ganhando novos tentáculos ali, colocando a mão em determinados negócios que são muito interessantes, talvez eu possa fazer um bom dinheiro. E se você não sabe o que essa empresa faz, eu vou te trazer aqui para o site dela, porque não há lugar melhor do que o próprio RI da empresa. E aqui eu vou destacar pelo menos 3 das principais atividades que eu acredito que são muito importantes. A primeira, e a mais importante de todas, são os ecoparques. O que são esses ecoparques? E eu não poderia usar a palavra aterros porque eles preferem ecoparques, mas basicamente são aterros sanitários. Então, nós temos aqui a destinação de resíduos sólidos. Existe uma lei, que é a política da destinação, vamos dizer assim, desses resíduos sólidos, que basicamente obrigou diversas empresas a estabelecerem uma política em que os resíduos que ela não vai conseguir utilizar para uma determinada reciclagem ou para conseguir novamente colocar no mercado, ela tem que fazer a destinação adequada desse resíduo. E o que acontece? Existem aqui algumas empresas que trabalham para que você tenha essa destinação. Uma delas não é muito lucrativa, na verdade, tem margens extremamente pequenas. E o que acontece é que a Horizon, ou Horizon, como você preferir chamar, ela tem o ponto mais interessante de toda essa cadeia. Por que acontece? Tem a indústria que acaba criando ou determinados residenciais ou comerciais que acabam gerando resíduo sólido. E você precisa de um caminhão de lixo, basicamente, que vai pegar da sua residência, do seu comércio, da indústria e vai destinar para um determinado local. E, de vez em quando você tem uma empresa muito grande, de vez em quando a coleta que nós temos pelo caminhão de lixo, ela não é atendida. E aí você precisa contratar uma empresa. Então, seja a destinação através desses caminhões ou de uma empresa que você contrata para encaminhar para os ecoparques ou aterros, como você preferir, é a parte menos lucrativa. O que é mais lucrativo, na verdade, é esta parte aqui. Porque basicamente você precisa ter um aterro, você precisa ter o licenciamento e ter uma gestão mínima ali de como você vai fazer o empilhamento e até mesmo a melhoria desses resíduos para, como o caso aqui, geração de energia ou que a gente chama aqui de biogás.
E tem outras duas aqui que eu não vou fazer uns comentários muito grandes, né? Porque tem um coprocessamento, manufatura reversa, tem unidade de recuperação energética, mas nós temos um outro ponto que eu acho muito interessante, como a produção de fertilizantes orgânicos. Então vamos lá. É uma empresa basicamente que nós temos aqui, ó, ecoparques, que é a parte mais rentável. Eles têm um pouco de energia aqui desse biogás que está trazendo um determinado ganho para a empresa, e também temos fertilizantes orgânicos. Para mim, essas são as três principais atuações da empresa. Bom, André, eu já entendi o que a Horizon faz, ou Horizon, enfim, como você quiser chamar aqui, fica à vontade. Mas o que eu quero que você saiba? Que quando você olha, por exemplo, aqui para os resultados da empresa, você vai falar, poxa, André, eu estou olhando aqui que nesses 9 meses de 2023 ela está com 42 milhões negativos. Bem, de fato, se você olhar para esse único indicador, você estaria certo em realmente excluir essa empresa, porque uma empresa que dá prejuízo não paga dividendo, uma empresa que dá prejuízo, em tese, não cresce. Qual que é o ponto? Eu preciso que você faça uma análise muito mais profunda a respeito do que aconteceu. E aqui eu vou até deixar grifado para a gente enxergar esta coluna aqui, tá bom? Vamos aumentar. O que eu quero que você veja? Por exemplo, o resultado operacional, a receita, cresceu dos 9 meses de 2023 em relação a 2022, 29%. Quando você olha, por exemplo, para o lucro bruto aqui, que basicamente eles chamariam aqui isso daqui de EBITDA, seria o valor aqui de 32% de acréscimo. E o que acontece, porém, na verdade, você precisa compreender esse indicador, que é a receita financeira. Nós saímos ali de 74 milhões de reais que a empresa tinha que pagar, para agora quase 20 milhões. Quase 120 milhões essa empresa tem que pagar. Mas o que você precisa ver, e eu vou trazer você só para o índice aqui em cima da empresa, porque você já vai conseguir compreender, e eu te explico algumas coisas aqui, para que a gente entenda. Olha só, eles têm projetos de crescimento inorgânico. O que significa isso? Um crescimento orgânico basicamente seria a empresa como um organismo vivo e crescendo, crescendo, crescendo. Um crescimento inorgânico é como se eu tivesse que pegar alguma coisa que está fora da empresa para então encaixar. Pensa melhor. Vamos imaginar, por exemplo, que a Klabin da vida, ela construiu lá dentro um parque que ela consiga extrair mais celulose. Isso é um crescimento orgânico, porque veio de dentro da empresa. Mas imagina que a Klabin, ela decide fazer, por exemplo, a compra de uma outra empresa que vai trazer uma sinergia com ela. Isso é um crescimento inorgânico, porque está fora. Qual que é o ponto aqui? A Horizon, ela basicamente fez o seguinte: eu quero comprar mais aterros, eu quero investir em biogás, eu quero colocar essa questão do biofertilizante ou do fertilizante verde, como você preferir chamar, dentro da minha empresa. E eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outras empresas que façam isso, ou preciso fazer a compra, por exemplo, de um determinado aterro. E qual que é o ponto? Isso gasta. E você precisa, no final das contas, ter uma estrutura, por exemplo, aqui, que eles têm do financiamento. E isso é muito importante. Por quê? Quando você percebe que a empresa ela tem, nesse caso aqui, até 2031 para pagar, sendo que a partir deste financiamento, que se eu não me engano aconteceu em setembro de 2023, ela tem um ano de carência para começar a pagar juros e correções, e depois ela tem até 2031 para quitar esse financiamento que ela tem. E o que acontece? Quando você enxerga uma empresa como essa, você pode pensar, poxa, será que valeria a pena? E eu vou te trazer aqui para a página 11, porque aqui tem umas coisas muito interessantes. Olha só. Eu quero que você veja o EBITDA desta empresa. Por quê? O EBITDA, ele tem algumas funções. A primeira delas é você enxergar mais ou menos quanto que essa empresa estaria gerando de lucro. Não lucro exatamente na última linha, porque você ainda tem alguns impostos, mas eu quero dizer do caixa que essa empresa acaba gerando, claro, considerando algum pagamento ali de imposto. Então é mais ou menos o que a gente chama de proxy de geração de caixa, que seria o EBITDA. E olha só como houve um acréscimo razoável. Houve um acréscimo aqui de 60% saindo nos 9 meses de 2022, de 147 milhões para 235 milhões de reais. Qual que é o ponto? Eu te mostrei que existe um crescimento inorgânico nessa empresa, ou seja, ela está adquirindo mais e mais empresas. E eu também te mostrei que ela é uma empresa que está no setor que tem ali as suas competições. Você precisa saber que essa empresa, ela faz dinheiro da seguinte forma. Ou uma determinada empresa, ela contrata, por exemplo, um caminhão para levar até seu aterro e ela paga para que esse resíduo sólido seja destinado ali para o aterro da Horizon. Ou existe, por exemplo, com muitas prefeituras, como é o principal caso, que ela ganha uma licitação para que ela consiga, por exemplo,
prestar esse serviço de destinação, ou, e aqui é o principal, ela basicamente ganha uma concessão para explorar um determinado serviço. Eu sei que esses termos podem parecer um pouco técnicos ou até mesmo complicados, mas na verdade não são. Eu quero que você saiba que, basicamente, ela presta serviço ou para uma empresa que é muito grande e ela precisa destinar, por exemplo, resíduo sólido. Então, é só você imaginar, por exemplo, uma empresa como a JBS. Ela tem ali a produção de carne como a sua principal exploração de serviço, sua principal atividade. E ela tem que pegar os ossos lá do animal e ela precisa destinar isso para algum lugar. E seriam ali os aterros. Então ela faz um contrato para que faça isso. Ou, por exemplo, você pega uma determinada escola pública, por exemplo, que ela precisa pegar todo o lixo que ela gera e destinar para um determinado lugar. E a prefeitura acaba fazendo o pagamento ou até mesmo a contratação. E claro, por você ter a concessão, na verdade, a licença para você operar naquela determinada atividade, você também ganha por outras tantas formas. Fato é que, olhando agora para o coração, que para mim é um dos indicadores mais importantes, que é a demonstração do fluxo de caixa, eu quero que você veja, nesses 9 meses de 2023, que a empresa, apesar de todo o prejuízo, ela ainda tem um caixa. Sim, um caixa aqui de 34 mil reais. É muito pouco, eu sei, mas olha isso. Nesses 9 meses, ela consumiu muito desse valor aqui. Você pode perceber que está distribuído em N coisas aqui dentro. Mas qual que é o principal? Quando você vai para a questão de partes relacionadas, o que você precisa compreender a esse respeito? É basicamente dívidas que as empresas que estão dentro da Horizon, que a Horizon ser quase, vamos dizer assim, uma holding, ela tem essas partes correlacionadas, essas partes relacionadas, e dentro de cada uma delas, elas têm dívidas. E isso faz com que haja um consumo de caixa da Horizon, já que no final das contas, essas empresas que estão debaixo ali do seu guarda-chuva acabam necessitando de caixa para elas continuarem respirando. Agora, você deve perguntar, André, eu entendi a empresa, gostei do negócio, eu vi que os números estão assim meio cambaleando. Será que é uma boa oportunidade? Olha, eu nunca vou te indicar de forma aberta assim um investimento. Mas se você for parar para pensar na geração de caixa, no crescimento inorgânico, no mercado em que ela está inserida, especialmente de biogás, etc., eu particularmente fiquei bastante seduzido com essa empresa. É uma empresa que eu vou colocar a lupa e estudar mais, acompanhar bastante, afinal de contas ela está fora do radar, mas aqui para o pessoal do canal, hoje ela foi apresentada. Agora, você pode pegar, por exemplo, a DRE, você pode pegar o release de resultados, a apresentação da empresa e dar uma estudada. Porque a partir desse vídeo, você conhece a empresa, tem uma noção básica do que ela faz, qual o seu benefício e qual o seu, a sua dificuldade no mercado em geral. Agora você tem que fazer um estudo bastante detalhado. Então, espero que você goste desse vídeo, tenha compreendido bem a empresa e querendo, tem a nossa parte de membros para que você acompanhe diversos itens importantes, como análise de balanço patrimonial, fluxo de caixa, conhecer algumas empresas que estão também fora do radar, ler ali balanço de empresas com você de uma forma bastante detalhada e, claro, acesso às nossas lives e, o melhor de tudo, a possibilidade de conversar 1 hora comigo a respeito da sua carteira de investimentos. Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!